Bom, meus irmãos, uma boa noite a todos, aos amigos internautas, um abraço. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Esse capítulo 4 fala da reencarnação, então nós vamos falar sobre o item 10 e 11. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedindo a Deus que nos ilumine, que possamos abrir a nossa mente, que possamos entender o Evangelho do Mestre amado Jesus, para que possamos tentar colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com nossos irmãos. Que podemos, através do ensinamento do nosso Mestre amado Jesus, aprendermos a vivermos em comunidade, doando um para o outro e assim recebendo. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Bom, meus irmãos, como eu vou falar da reencarnação, eu gosto muito de falar do Livro dos Espíritos, né? Foi escrito por Allan Kardec, ditado pelos Espíritos. Allan Kardec perguntava, os Espíritos respondiam. Então, eu fui na questão, no capítulo 2 da encarnação dos Espíritos. Na pergunta de 132, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vão entender essa pergunta. Qual é o objetivo? Para que serve o espírito ter que encarnar? Porque nós sabemos que a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Jesus mesmo falou: meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o reino de Jesus não é esse reino material. Nós sabemos que o reino de Jesus é no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. Nós estamos aqui de passagem. Para uma vida eterna, para quem vive 80, 90 anos, não é nada, é um sopro, né? Nós temos que viver essa realidade. Então, nós aqui, nós somos passageiros, nós estamos de passagem e a nossa verdadeira morada é no plano espiritual, onde Jesus falou que é o mundo dele, né? Meu reino não é deste mundo, então nós do reino de Deus. Então, Allan Kardec, muito bem informado e muito interessado em saber qual é o objetivo da encarnação. Para que os espíritos têm que voltar aqui? Se a nossa verdadeira pátria é do lado de lá, o que eu estou fazendo aqui? Né? De vez em quando a gente pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Aí os espíritos respondem. Está lá assim, resposta: Deus lhe impõe, tá? A reencarnação é imposta. Deus lhe impõe. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós. Às vezes nós podemos pensar no marginal barra pesado aí, ele também vai chegar à perfeição. Vai acontecer o seguinte: vai demorar mais um pouquinho. Porque ele vai ter que reencarnar mais vezes, vai ter que voltar mais vezes, mas ele também vai chegar à perfeição. Tá? Como todos nós vamos chegar. Para uns é expiação. O que é expiação? Eu já falei, o André sempre fala, todos nós falamos, a Adriana fala. O que é expiação? E expiação é o seguinte: eu cometo um erro, eu me arrependo desse erro, então eu quero um jeito de ressarcir desse erro, tá? Porque, às vezes, nós ficamos em dúvida o seguinte: eu erro com uma pessoa, eu acho que eu tenho que voltar na próxima encarnação com essa pessoa para me desculpar, desfazer desse erro. Não funciona desse jeito, não. Não é por causa de um arrependimento meu que eu vou retardar a evolução do outro. De repente, o outro está muito mais evoluído, ele não precisa voltar aqui para que aconteça a situação para eu ressarcir esse erro. Deus é tão bom e tão justo que eu vou ter a tal da vicissitude. Nós espíritas gostamos muito dessa palavra, vicissitude. Aí, como eu sou um cara que sou muito chegado no dicionário, eu falei: vamos ver o que é vicissitude, para a gente entender. Aí lá no dicionário está assim, ó: vicissitude refere-se a uma sucessão de mudanças, variações ou alternâncias, geralmente imprevista e frequentemente desfavoráveis. Indica instabilidade, revés, contratempos ou alternância entre altos e baixos, comumente usada no plural como vicissitudes da vida, para descrever uma dificuldade prevista. Então, eu cometi um erro
e eu tenho que ressarcir esse erro. Muitas vezes, quando a gente vai voltar, a gente pede para ressarcir. Se eu arrependi de coração e quero evoluir, estou querendo, então eu peço para ressarcir. Então acontece muito essas vicissitudes da vida, esses imprevistos, esses revés. De repente, exemplo bobo, tá? Eu prejudiquei alguém, vamos dizer assim, eu tirei o dinheiro de alguém, pus alguém pobre. Aí nessa vida, a minha encarnação, eu tenho uma situação financeira bem boa. Aí vem essa vicissitude, um revés da vida, alguém vem e passa a perna em mim. Ou eu emprego mal esse dinheiro. Que eu estou reparando um erro que eu cometi no passado. Tá? Deus é bom e é justo. Eu tenho que passar por isso? Não. O amor cobre multidão de pecados. Mas infelizmente, às vezes a nossa opção não é pelo amor. A nossa opção é pela dor. Então, nós caímos nessas vicissitudes. Tá? Todos nós erramos. E vamos continuar errando ainda, porque nós não somos ser perfeitos. Mas nós não podemos ficar presos ao nosso erro, senão nós deixamos de evoluir. Eu penso que a vida da gente é como dirigir um carro. Eu acho que na maioria aqui dirige o carro. Quando eu estou dentro do carro no trânsito, eu tenho que olhar o presente, que está acontecendo ali. Mas eu não posso esquecer de olhar no retrovisor para ver o que está passando lá atrás. E eu também não posso deixar de olhar o ponto futuro para ver onde eu vou passar para não cair no buraco. Então é assim a nossa vida. Eu tenho que focar no meu presente, mas eu não posso esquecer de olhar os erros que eu cometi no passado para mim não errar novamente. E eu tenho que olhar um pouquinho mais na frente o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Me melhorar, evoluir. E se eu quero evoluir, eu tenho que aprender com o erro, fazer um melhor presente e vou ter um melhor futuro. Então, na nossa vida funciona desse jeito. Mas aí vem a tal da encarnação. Por que muitas das religiões, ou quase todas, não aderiram à encarnação? Quer dizer, não fala da encarnação e fala que não existe a encarnação. Você sabe por quê? Porque se eles se tornarem adeptos à reencarnação com a fé raciocinada e ver que é a pura verdade, algumas coisas eles vão perder muitos adeptos, porque vai deixar de existir o inferno. Vai deixar de existir aquele céu onde é tudo paradinho, todo mundo rezando. Aí a gente começa a ver para que serve a encarnação. Porque Deus é bom e é justo. Se Deus é bom e é justo, Ele tem que nos dar uma oportunidade. Se é uma encarnação só, vamos dar um exemplo de uma pessoa que infelizmente na sua vida ele pega alguns caminhos errados. Ele vai até ali para os 29, 30, 32 anos. Aí ele desperta. Beleza, despertou, tenta melhorar de vida e começa a melhorar de vida. Só que, pelos destinos da vida, né? Porque nós sabemos que não existe destino não é um jeito de falar. Pelos caminhos da vida, ele perde a vida daí a 3, 4 anos. Beleza. Aonde esse cara está? Está no inferno, se a gente for olhar para isso. Ou com só esse arrependimento e querer começar a mudar, ele está salvo? Não está salvo. Que a nossa fé tem que ser raciocinada. Deus é bom, mas não é bobo. Deus é justo. Ele arrependeu. Ótimo, já é o primeiro passo. Do tombo ele já ficou em pé. Ele começa a trabalhar para se melhorar. Ele está tentando dar o primeiro passo. Mas infelizmente a vida dele acabou. Para onde ele vai? Vai para o inferno? Vai para o céu? Onde ele fica? Por isso que a nossa fé é raciocinada. Que através da reencarnação ele vai ter oportunidade. Lá no plano espiritual ele vai ser reeducado. Vai lhe dar a educação novamente. E a oportunidade de voltar a reencarnar. Quando a gente olha por esse lado, por essa fé raciocinada, a gente começa a ver a justiça de Deus. Porque Deus é bom e é justo. Se Ele é justo e eu arrependi, eu tenho que ter a chance de provar que eu arrependi. Por isso que no Espiritismo nós estudamos, sabendo que o planeta Terra é uma escola, onde nós estamos aprendendo, e às vezes nós somos professores, nós estamos ensinando. Quem é que nunca ensinou para alguém alguma coisa boa? Vamos pegar nossas criancinhas, quem teve filho, que não teve filho, sobrinho, ou até um vizinho, um conhecido. A criança vai fazer uma coisa errada? Não, meu bem, você não pode fazer desse jeito, isso aí está errado. Aí alguns falam assim, papai do céu vai ficar triste. Né? Você não está deixando de corrigir, está sendo professor. E quantas das vezes nós caímos no buraco, erramos, chega uma pessoa carinhosa e fala, olha, isso que você fez não foi legal não, tenta fazer diferente, vamos mudar. Essa é a beleza da encarnação nossa, é um ajudando o outro. Se todos nós pensássemos desse jeito,
esse mundo já estaria muito melhor, estaríamos mais adiantados. Mas como diz o outro, é um pelos outros. Entender errado, um pelo outro. Aí eu só olho o meu lado, só quero levar vantagem, passando a perna nos outros. E aí nós vamos ficando atrasados, porque temos que reencarnar mais vezes. Então, voltando ao assunto da reencarnação, eu fui lá no dicionário também para ver. Porque nós estudamos no Espiritismo reencarnação. Voltar, nação, a carne, reencarnação, tá? Na doutrina espírita nós estudamos assim, reencarnação, volta a carne. Mas eu falei, não, eu quero ser uma pessoa comum, não quero ser espírita, eu quero ser uma pessoa comum, vamos lá no dicionário. Aí fui lá no dicionário, né? E lá está o seguinte, reencarnação é o conceito religioso e filosófico de que a alma ou essência física. Eu gostei disso aqui, que não é uma coisa espírita. A alma ou uma essência física, quer dizer, uma coisa fora do corpo físico. Então, mesmo lá no dicionário, ele sabe que além do corpo, existe algo mais, que é a alma ou o espírito. No Espiritismo nós estudamos o seguinte, alma, quando estamos encarnados, eu tenho uma alma. A partir do momento que esse corpo meu morrer, eu vou ser espírito. Todos nós somos espíritos. Mas quando estamos reencarnados, é um corpo que tem uma alma. Mas quem manda nesse corpo é a alma. Isso aqui é instrumento da alma para a evolução que nós lemos aqui em cima, que os Espíritos falou. Por que nós reencarnamos? Para a nossa evolução, para um dia, vai demorar um tiquinho, né? Alguns milhões de anos, mas passa rapidinho, para nós chegarmos à perfeição, né? Então está aqui, ou essência, não física, então algo fora do corpo, de um ser vivo. Engraçado, quando fala de um ser vivo, entra todos os animais. É interessante. Mas nós espíritos estudamos, sabemos que os espíritos não têm alma. Quem tem alma é só o homem. Os animais têm um princípio inteligente. Tá? É algo que coordena, mas não tem raciocínio. Age no instinto. Mas quando morre aquele corpo do animalzinho, aquele princípio inteligente é retirado. Por isso que o corpo morre e apodrece. Quando o corpo morre, o nosso espírito é liberto desse corpo e vai para o plano espiritual, na nossa verdadeira morada. Agora, depende da conduta que eu tive, é o lugar onde eu vou. Pode ser para um bom lugar, ou pode ser para um lugar, vamos dizer assim, mais sofrido, mais pelejado. Mas não é o nosso caso, o nosso estudo, nós vamos continuar aqui. Literalmente, significa voltar a encarnar ou nascer de novo na carne, sendo central para o Espiritismo. E uma outra coisa interessante é o seguinte, nós, espírita, que estudamos doutrina, se não ter certeza da encarnação, não é espírita não. Pode ser um simpatizante, pode ser uma pessoa que interessa, mas não é espírita não. Porque nós, espíritas, que estudamos, lemos o Evangelho, temos a certeza da reencarnação, porque a nossa fé é raciocinada e nós conhecemos um Deus que é um Deus bom e um Deus justo. Aí voltando aqui para o Evangelho, tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu pulei aqui. Não pulei não. Aí voltando para o Evangelho aqui, no capítulo 4, no capítulo, o título do capítulo é o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem falou isso? Jesus. Para quem que Jesus falou isso? Para Nicodemos. Está aqui no item 5. Olha como que foi narrado para nós no Evangelho. Está lá na Bíblia, tá, gente? Pode ler lá. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus e também doutor da lei. Tá? Ele era um estudioso da lei mosaica. À noite foi encontrar Jesus e lhe disse: por que ele foi à noite encontrar Jesus? Devido ao posto que ele tinha, a fama que ele tinha, ele não queria se comprometer indo lá conversar com Jesus. Porque eles, querendo ou não, Jesus pregava uma coisa que eles não concordavam. Mas Nicodemos foi procurar Jesus, né? Encontrar Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, para nos instruir como um mestre. Pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes,
se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade. Por que Jesus falava assim, em verdade, em verdade? Quando ele fala em verdade, é o seguinte, em verdade, aqui no plano físico, em verdade, no plano espiritual. Senão ele não repetiria a palavra duas vezes, tá? Em verdade, em verdade. Então, no plano físico e no plano espiritual. Te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando com uma pessoa que estudava a lei mosaica e tinha lido todos os outros profetas. Se tinha uma coisa que eles faziam, os doutores da lei, é estudar a lei mosaica. Aquilo ali sabia de cor e salteado os pergaminhos. Sabia de trás para frente, de frente para trás, que a vida deles era estudar. Então, eles conheciam, né? Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer de outra vez? Então, vão entender o Nicodemos. Ou ele deu uma de bobo, ou ele realmente não sabia. Alguns acham que ele deu uma de bobo para tentar pegar Jesus. Eu já acho que talvez ele não tinha olhado por esse lado, porque tem muito disso. Tem pessoas que focam no estudo sim, mas não abrem a visão. Agora tem uns também que dão uma de bobo, né, para ver se pega ele. Que a intenção deles era sempre pegar Jesus, né, em suas palavras. Nicodemos lhe diz, como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu, vamos prestar atenção, gente, ó. Em verdade, aqui na terra como no plano espiritual, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, muitas religiões levaram esse negócio de nascer da água como batismo. A pessoa para nascer da água tem que ser batizada. Jesus não está falando isso não. Por quê? Os judeus naquela época, eles tinham, como eles estudavam, tem a Gênesis, eles sabiam que o mundo foi criado a partir da água. Quem estudar a Gênesis ou aprofundar na geografia, nós sabemos que o primeiro elemento que começou a dar a vida aqui na Terra foi a água. A primeira vida, ser vivente aqui na Terra, surgiu na água. É isso que estava falando Jesus, nascer da água, que é do princípio de tudo, a água. Mas algumas religiões, né, por interesse ou por alguma coisa, ou por não entender também, puseram que era o batismo. E uma outra coisa interessante, gente, Jesus batizou alguém? Se o batismo fosse tão importante para o homem nascer de novo, pelo menos os 12 apóstolos dele ele tinha batizado, não tinha não? Porque muitas das vezes, nas entrelinhas, e pelo que os outros pregam, a gente se deixa levar e não analisa isso. Penso eu, Jesus escolheu 12 apóstolos e não batizou nenhum? Então não é que se nasce do batismo não, senão os 12 teriam sido batizados. Não é? Então levaram para o outro lado. Mas isso aí não importa, hoje nós temos a oportunidade, estamos estudando e vemos que não era desse jeito, né? Nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus o que é nascido no reino de Deus, ponto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui que se entra o pulo do gato. O que é nascido do Espírito? O que é nascido do Espírito? É o que eu plantei. Foi minhas vidas pregressas, é o que eu vou passar aqui. O que é nascido da carne? O corpo. Para se ter um corpo, tem que haver uma relação entre um homem e uma mulher, onde vai gerar um feto. E esse feto é o quê? Carne e osso. O corpo humano só pode gerar outro corpo humano, mas não pode gerar o espírito. Porque o espírito já está pronto. Ele não é criado na hora da concepção. Não. Esse espírito já vem, que somos nós, já envia milênios, errando, e está tendo a oportunidade de renascer de novo. Para quê? Nos reeducarmos. Nós aprendemos de novo. Vamos dar um exemplo simples. Na escola, se eu for um mau aluno, se eu não presto atenção no estudo, chegar no final do ano, o que vai acontecer comigo? Bomba. Pelo menos na minha época. Agora eu não sei como é que acontece mais, que mudou muito, né? Mas na minha época eu tomava bomba. E quando se toma bomba, para quem não sabe, os jovens agora, né? Tem que voltar no outro ano e refazer tudo de novo. É a mesma coisa da reencarnação.
Agora, se eu venho aqui, estudo e me dedico, na próxima série eu estou um passo à frente, estou mais perto da minha evolução. E se eu tomo bomba, eu estou parado. Retroagir, nada que nós adquirimos nós perdemos, está ali latente. Nós não retroagimos, mas estamos parados, perdendo a oportunidade. Nós vamos ter que entrar na fila de novo para poder reencarnar. Então Jesus estava falando tudo isso. O que é do espírito é espírito, o que é da carne é da carne. Então o corpo pertence ao físico, agora o espírito é do mundo espiritual. Aí continuando aqui, ele vem falando aqui, ó. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. Então, Jesus está afirmando, olha para você ver, ó, não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem onde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Então, quando ele vem falar que nasceu do Espírito, nós não temos localidade. Talvez na outra encarnação, eu não estava no Brasil. Eu posso ter nascido em outro país, outro estado. Talvez seja a primeira vez que eu estou renascendo em Conselheiro Lafayette. Nós não sabemos. Aí a gente começa a analisar o seguinte: por que existem pessoas que têm facilidade de aprender outra língua, não facilidade? Todo mundo fica abismado, fala, nossa, mas ele aprendeu na facilidade. Enquanto outros nem o português fala direito, que é o meu caso, uma peleja danada, principalmente quando eu estudava, a aula de português para mim era um caos. Então a gente começa a ver essas anomalias, são coisas lógicas, é só a gente raciocinar. Esses meninos prodígios, nasce um menino aí, um pianista para ser bom, ele demora no mínimo 11 anos estudando piano. Outro dia, não sei se foi, eu olhei ele, só sei que vi um menino, eu acho que está com 6 ou 7 anos, sentou no piano lá e fez miséria com o piano. Como que se explica isso? Aí vai falar assim, é dom de Deus? Mas que Deus é esse que dá dom para um e para outros não? Tá eu soprando saxofone lá na dificuldade, está mais de 10 anos para tirar 3, 4 notas? Então, aí nós vamos vendo, o que é do Espírito, é do Espírito. Isso já é adquirido, são coisas adquiridas. É onde eles falam que é o dom. Tem uns que tem o dom, não tem o dom. Não, foi coisas trabalhadas em outra encarnação. Nessa está fluindo, deixa fluir. Então é assim que funciona. A partir do momento que nós começamos a analisar as falas do Cristo, nós começamos a entender. Mas muitas das vezes nós gostamos de fechar os nossos olhos e deixar que os outros nos guiem. Mas quando nós começamos a prestar atenção e ver, a cobrança de nós mesmos vai ser maior. Então muitas das vezes nós não gostamos de saber para não sermos cobrados. Nós somos omissos para conosco mesmo. Porque do jeito que está aqui está bom demais. Para que eu vou evoluir e me sacrificar? Mas bobo é eu que não sei que eu estou forçando eu voltar aqui de novo. Ah, bomba aí, da época que eu estudava. Vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Então muitas das vezes é melhor a gente acordar e tentar fazer a coisa certa. É difícil? Para quem vem errando a vida toda acertar agora é meio difícil, tem que forçar. Mas é a melhor coisa a fazer. Isso aí é ser inteligente, é trabalhar para a melhora, para essa evolução. Continuando aqui, gente. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel, quer dizer, você é um religioso de alto escalão, é um homem que sabe de religião, né? E ignora essas coisas? Quer dizer, você não sabe isso? Um mestre religioso aqui em Israel não sabe disso? Em verdade, como aqui no plano físico, como no plano espiritual, eu te digo que nós só dizemos o que sabemos. Nós quem? Os enviados de Deus, que são espíritos elevados, como muitos daqueles profetas que vieram antes de Jesus, como Jesus. Então é esse nós, né? Nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. Olha que interessante, do que vimos, porque lá no plano espiritual, Jesus é um espírito tão elevado que ele lembra tudo do plano espiritual. Então ele está dando testemunho de tudo que ele sabia, que ele tinha essa capacidade. Porém, vós não acolheis nosso testemunho.
Mas, se não acreditais em mim, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim, quando vos falar das coisas do céu? Então, Jesus está falando com ele, ó, um doutor da lei. Se tem uma pessoa mais graduada que eu posso conversar aqui, é você. Eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo? Quem dirá se eu começar a falar, né, das várias moradas na casa do Pai? Se eu começar a falar da lei de causa e efeito, que você planta, você colhe. Tinha crucificado ele bem antes. Então, gente, às vezes, é o que eu falei, talvez Nicodemos até sabia, mas quis dar uma de bobo, para ver se pegava algum erro de Jesus. Mas é um Espírito perfeito, nosso guia, modelo e exemplo, jamais erraria. E deixou para nós esse exemplo. Aí voltando aqui para o item, nossa senhora, extrapolei ali, o item 10, eu só vou ler o item 10, gente, porque se fosse falar de reencarnação, nós ficávamos aqui só umas 4 horas só, né? Isso é correndo muito, mas para mim chegar no item 10 aqui, para nós ter certeza da reencarnação, tá assim, item 10, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, quem falou isso foi Jesus, tá, gente? Voltando aqui, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele próprio, o Elias, que deve vir. Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, olha para você ver, Jesus não está insinuando, ele está afirmando. O que ele está afirmando? Está aqui, ó. E se quereis compreender o que vos digo, é ele próprio, o Elias. Agora, aqui em cima, aqui, quando Jesus fala assim, olha, desde o tempo de João Batista até o presente, nós temos que entender que ele está falando de Elias, que é o mesmo Espírito, Elias e João Batista. Quem foi Elias? Aí vamos lá, profeta Elias. Foi um dos mais importantes profetas do Velho Testamento. Ele viveu no século 9 antes de Cristo. Tá? Então, bem antes de Cristo, ele tinha vindo como profeta, conhecido como profeta do fogo. Ele teve a missão de combater a idolatria a Baal, ao Deus Baal, e restaurar a adoração ao único Deus em Israel. Aí, por isso que Deus Baal, vamos saber quem que é o Deus Baal. Era o principal Deus cananeu da fertilidade, chuva e tempestade, adorado como Senhor ou Mestre da antiga região de Canaã. Então, naquela época, no 300 anos antes de Jesus, se cultuava vários deuses. E um deles era o Baal, vamos dizer assim, era o mais preferido de todos, todo mundo queria o Baal. Então, o Elias veio combater e pregar o Deus único, tá? Quem interessar ler sobre o Elias, é só lá em Reis, no Velho Testamento, está lá, Reis 1, a partir do capítulo 17 até o Reis 2, você pode ler que vem falando de Elias, você vai conhecer a vida de Elias. Eu li lá, bastante gostoso, infelizmente não tem jeito da gente falar do Elias. Então, o João Batista era o espírito do Elias, é o que Jesus vem falando aqui. Então, quando Jesus fala aqui que, ora, desde o tempo de João Batista, ele queria falar desde o tempo de Elias, né? O reino dos céus era conquistado pela violência, quer dizer, era o Deus da guerra. Eu ia lá, conquistava aquela tribo, a partir daquele momento eles tinham que acreditar no Deus que eu tinha e o que eu acreditava. A partir daí, o reino dos céus conquistava na força. Moisés, aqueles que não acreditavam em Deus, não seguiam o que ele pregava, era eliminado. Então, desde aquela época, o reino dos céus era conquistado na força, na violência. Se não fosse por bem, era por mal ou perdia a vida. Então, veio Jesus, veio João Batista, preparar a passagem de Jesus, veio Jesus pregar um Deus de amor, o Deus da paz. É um Deus que ama a todos por igual, é um Deus que não castiga, é um Deus que não negocia. É um Deus Pai, é um Deus que nos aconchega, nos dá amor e nos dá a oportunidade de reencarnar
e podermos ressarcir os erros cometidos em vidas passadas. Estourei um pouquinho o tempo, peço desculpa a todos, né? Vou conversar com o André aqui, da próxima vez eu ver se eu falo pelo menos 3 horas, tá, gente? Vocês preparam direitinho, né? Foi meio pouco. Uma boa noite a todos e Deus os abençoe.